neste momento, a noiva do assassino da pequena Ana Clara está sendo ouvida na Polícia Civil. Nós estamos lá ao vivo, Rosane Ferraz, trazendo todas as informações para a gente sobre esse depoimento. Rosane, boa tarde, é com você. Boa tarde, Luciana. Maria Sônia já presta depoimento há mais de 3 horas. Ela chegou a DEIC por volta das 10 da manhã. Esteve na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Também esteve na Central de Flagrantes. Maria Sônia, que é noiva do acusado de ter matado a Ana Clara, de 7 anos, o Luiz Carlos. O delegado Cleiton Manuel, que cuida do caso, está aqui conosco, que vai falar agora para a gente. Delegada, ela traz alguma informação nova, muda alguma coisa aí nas apurações até agora com esse depoimento dela. O que ela disse até agora? Boa tarde a todos. Ela está sendo ouvida, né? Nós interrompemos há pouco o depoimento dela para cuidar de alguns outros detalhes técnicos. Ela está sendo ouvida e nos disse que o Luiz Carlos negou a ela a todo instante de que teria praticado qualquer delito. Então, segundo ela não sabia de nada que estava acontecendo e só veio a saber posteriormente aos fatos serem noticiados via imprensa. E depois que ela soube que o namorado, que o noivo dela estava sendo investigado no desaparecimento e na morte da garotinha, qual foi a atitude dela? Olha, a atitude dela foi de orientá-lo a procurar um advogado, e eles já haviam procurado um advogado, constituído um advogado, que inclusive já estava em tratativas iniciais aqui no DEIC para que fosse apresentado ali por volta das 14 horas. Só que nesse inteirinho ela foi procurada por policiais, né, segundo ela, policiais da PM2, que pegaram ela numa casa que ela estava, na casa de uma comadre dela, e fizeram que ela levasse até o local onde o Luiz Carlos estava. Então, feito isso, segundo ela, não chegou a entrar na casa, e quando ela estava parada ali do lado de fora, ela ouviu 2 disparos, e segundo os policiais que saíram da casa, dizendo que havia um confronto e que ele teria sido morto nesse confronto. Agora, uma dúvida da polícia em relação ao dia em que o veículo do Luiz Carlos foi encontrado, próximo ao local onde estava o corpo de Ana Clara. Ela trouxe alguma informação sobre essa questão? Ele teria abandonado o veículo e ao perceber a presença dos policiais, e ela disse quem teria buscado ele naquela região e como que ele teria vindo para Goiânia? Segundo ela nos disse, ele deixou aquele local onde o carro estava, a pé, e foi para o campus universitário. Foi ela quem o buscou lá no campus universitário e levou para a casa do cunhado. A situação da deixada do veículo naquele local é uma situação ainda um pouco nebulosa. Ela prestou algumas informações que nós precisamos checar, precisamos desenvolver a investigação nesse sentido. E eu não me sinto à vontade no momento para informar desse detalhe anterior à deixada do carro naquele local. Sim, Luciana, pois não? Ela deu algum detalhe à polícia sobre o comportamento dele? Momento algum ela suspeitou? Ele era uma pessoa agressiva ou não? Luciana, em momento algum ela suspeitou de agressividade dele, né? Mas agora, depois que os fatos vieram à tona, alguns parentes dele do estado do Maranhão enviaram mensagens para ela. Eu até li as mensagens via WhatsApp no aparelho de telefone dela, de uma tia dele, dizendo que após a morte do pai dele, ainda lá no estado do Maranhão, ele teria tido problemas psicológicos. Rosane. E no dizer da tia dele, teria ficado doido antes de mudar aqui para Goiânia. Sim, Jordevá, pois não. Tá, delegado, ela comentou algum fato, por exemplo, naquele momento, no dia do crime, ou no dia que encontrou o corpo da menina, ela ligou para o deputado Major Araújo falando alguma coisa? Olha, segundo ela, né, as ligações dela para o Major e também do Luiz Carlos para o Major foram no sentido de buscar orientações do que fazer, tendo visto que o Luiz Carlos estava se apresentando bastante confuso e não sabia bem, ela não sabia bem o que estava acontecendo, então ela teria ligado para o Major para pedir orientações no sentido de como proceder. E também, segundo ela, que após ser noticiado via internet, né, via os meios de imprensa, de que o namorado dela seria o possível autor daquele delito, ela telefonou para o Major. E o Major, segundo ela, teria orientado ela a procurar a polícia, a entregar o seu noivo.
O deputado Major Araújo ainda deve ser ouvido pela polícia, como o senhor havia anunciado antes do Carnaval? As investigações prosseguem, né? Nós ainda vamos ouvir muitas pessoas e certamente chegará o momento adequado, né, ideal para a oitiva do Major, tendo em vista que nós temos aí uma pessoa de bastante respeito, uma pessoa bastante respeitada em nosso estado, e nós aqui do DEIC temos por obrigação essa paciência, essa calma em tratar os fatos. Delegado, obrigada pelas informações. Depoimento da Maria Sônia, que deve durar na delegada até por volta das 2 da tarde, que o senhor disse. O depoimento dela prossegue, né? Nós prosseguiremos no depoimento dela ininterruptamente. E pelo andamento, creio eu que ali por volta das 14 horas, 14h30, nós estaremos encerrando. Obrigado, delegado, pelas informações, e eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rosane, obrigado também ao delegado. E a gente quer exatamente que sejam esclarecidos o máximo possível desse fato que realmente causou uma comoção nacional. Essa menininha de apenas 7 anos foi brutalmente assassinada. O Luiz Carlos, infelizmente, morreu. Não poderá explicar o que realmente aconteceu, mas tem muitos outros dados que podem ser esclarecidos, sim, e devem ser esclarecidos. Por isso a gente vai acompanhar o trabalho da Polícia Civil nesse caso, em nome dessa menina, da família dela, que realmente é lamentável. Quando a gente pensa no que aconteceu com essa menina, qualquer um fica revoltado, né? 7 anos de idade, imagine só o que ela deve ter passado. E lembrando que o delegado disse que essa mulher apresentou informações novas com relação ao carro que foi deixado no mesmo local em que o corpo foi largado lá da pequena Ana Clara, e a grande dúvida é se ele também teria cometido outros crimes, inclusive o assassinato daquela costureira.